Vamos ouvir agora o senhor Ailton Matias, ele é advogado popular. Bom dia a todos e todas, todos. Cumprimentar a deputada André, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. Como bem dito pelo companheiro Edinho, é um espaço de resistência para o povo trabalhador, É uma instituição do tamanho que é a Assembleia Legislativa, pela primeira vez tem uma mulher negra, enquanto deputada e ainda na presidência da Comissão de Direitos Humanos, na defesa desse que é a grande luta do povo trabalhador, que é a garantia da sobrevivência mesmo, que é a garantia da vida. Então, é muito importante a garantia desse espaço e cada vez mais a gente entender que é preciso ampliar esse espaço, não ficar somente nesse, que ainda é muito pequeno. Queria saudar também todos os movimentos que conseguiram essa prorrogação, Hoje, o primeiro intuito dessa audiência era pressionar ainda mais para que a gente conseguisse essa prorrogação do não cumprimento de despejos durante a pandemia. E ontem à noite a gente teve essa notícia, que foi prorrogado por mais 3 meses, mas isso também não significa que a gente tem que baixar a guarda, tem que cada vez mais fortificar essa luta e, como dito pelo Frei Gilvanda mais cedo, temos que conquistar isso por mais 3 anos, por 30 anos, 300 anos, para que não haja mais despejo e massacre do povo trabalhador. E aí, queria fazer um recorte com relação a essa pauta do despejo zero, com as ocupações e os espaços de resistência que a gente tem enfrentado na cidade de Betim, especificamente desde quando o atual governo do prefeito Vittorio Medioli tem declarado, está aberto isso, é uma guerra declarada contra o povo pobre, contra o povo trabalhador da cidade. Betim, hoje, acumula 7 grandes ocupações, sendo esses considerados espaços de resistência. E aí eu poderia citar aqui a ocupação Dom Tomás Balduino, que desde 2014 resiste nesse espaço, que é um terreno público. Hoje tem mais de 150 casas construídas e resistiu a várias tentativas de despejo administrativo e judicial, principalmente após o atual governo, Vittorio Medioli, ter assumido o governo. Então, só nesse governo dele foram 3 tentativas. As famílias resistiram e continuam com as casas todas de pé. E, recentemente, tivemos a ótima notícia que conseguimos convencer, pelo menos, o juiz de primeira instância de que aquele despejo era injusto e ele deu a sentença indeferindo o pedido do município para que não houvesse aquele despejo. Então, foi uma vitória muito importante. Esse processo ainda está pendente de julgamento no tribunal, que ainda tem apelação. Queria ressaltar também a luta da ocupação hoje chamada Monte Sinai, que também resiste desde 1992, no espaço entre o Capelinha e o bairro Alvorada. Antes era chamada ocupação dos ciganos, Então, desde a entrada desse governo, eu vou sempre ressaltar isso, que foi feito o pedido de reintegração de posse, inclusive nessa ocupação Monte Sinai, usa-se o argumento do risco geológico, assim como na Dom Tomás e nas outras que eu vou dizer aqui também. Do lado da Monte Sinai também temos a ocupação Caratinga, que desde 2015 sofre com essa ameaça de despejo pelo governo do Vittorio Medioli em Betim. Todos esses espaços públicos, E agora, mais recente, temos mais 2 tentativas de despejo administrativo. Esses não têm sequer processo judicial, que é do Beco Ipiranga, também no Jardim Teresópolis, e das famílias do Parque das Indústrias, próximas ali do lado do campo. E essas é importante ressaltar do interesse econômico, O Parque das Indústrias essa pequena ocupação no Parque das Indústrias é em frente onde foi construído o grande hospital da Unimed. E desde que o hospital chegou, grandes empresas vão chegando próximo ao hospital e aí querem tirar essas 15 famílias para se garantir a abertura de uma via, que, segundo eles, o beco não passa caminhão. Então, tem que passar carreta e, para passar carreta das grandes indústrias, tem que tirar as famílias.
Mais recente também temos a luta do Beco Fagundes, que hoje se tornou um espaço de resistência na cidade, de ensinamento da luta, de enfrentamento que a gente tem feito contra esse governo do Vitório Mediola em Betim. E daqui a pouco o Zélia vai falar mais da luta do Beco Fagundes. Eu também quero registrar a luta que está sendo travada e vamos anunciar mais para frente, provavelmente nesse sábado, da comunidade tradicional Quilombo Família Araújo, que é outra família que está nesse território desde 1982, ou seja, 40 anos. E o prefeito quer despejar essas famílias para entregar para um grande empresário da cidade. Eu elenquei essas aqui, e depois da fala da Poliana, me lembrei ainda das famílias que estão sendo ameaçadas de despejo pela Ferrovia Centro-Atlântica em Betim. Mais de 1.000 processos. Eles individualizaram os processos, não coletivizaram, justamente para não ter atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e são mais de 1.000 processos de famílias que moram à beirada da linha em Betim. E um detalhe importante nesse caso, são todas as famílias que moram na periferia ao longo do percurso da linha férrea. E aí é interessante que no condomínio dos ricos, lá em Vianópolis, no Vale do Sol, não tem nenhum processo. Mas no Betim Industrial, no Alvorada, no Capelinha, no Teresópolis, todos têm processo. Então tem que tirar os pobres de frente do trem, né? Não tem que tirar os ricos. Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte: em Betim não existe política habitacional. Todas esses espaços de resistência às ocupações construíram e mantiveram de pé mais casas que o governo municipal fez nos últimos 20 anos. Se somar todas essas casas que se mantêm em pé hoje, são mais casas do que o governo fez nos últimos 20 anos, nos últimos 5 governos municipais. E aí governo de esquerda e direita não fizeram casas quanto os movimentos mantiveram em pé, garantindo a vida dessas pessoas. Betim não tem nenhuma política habitacional. O que o atual governo quer, em vez de construir casa para o povo para diminuir o déficit, é derrubar as casas que já existem. E isso a gente tem denunciado há muito tempo, tem sofrido represálias. A gente tem casos de servidor público que se aderem à luta e são perseguidos. Então, a gente tem um governo fascista e autoritário em Betim, e a gente tem sofrido muito para lutar contra ele. Então, quero trazer essa denúncia e citar, dentro alguns desses casos, os interesses econômicos que tem o prefeito para esses territórios, e, sobretudo, na comunidade tradicional Quilombo Família Araújo e no Beco Fagundes. Beco Fagundes ele quer retirar essas mais de 100 famílias para construir um shopping popular com teleférico e cachoeira. E o argumento inicial, cachoeira artificial, é isso mesmo. O argumento inicial é de que a área era área de risco. E aí, agora, provado, a gente conseguiu provar isso. A gente resgatou lives dele dizendo que queria fazer isso no Beco Fagundes. Isso a gente não pode admitir de forma nenhuma. Então, as famílias continuam resistindo. O prefeito, mesmo com a ordem judicial proibindo de despejar e demolir as casas, foi lá com máquinas fazendo um grande terror psicológico nas famílias e destruiu 40 casas. E as famílias que ainda estão lá continuam resistindo e vão transformar esse espaço em um espaço de resistência comunitário. Quero encerrar minha fala aqui, que o tempo já está acabando, só mencionando um dado, com base no que o secretário disse agora há pouco, se puder me dar só mais 30 segundos. Ele falou de 41 casos que a mesa acompanha, né? Mas tem um levantamento da CPT que são mais de 300 ocupações em conflito no campo e na cidade, em Minas Gerais. Então, esse dado de que só acompanha 41 não representa nem 15%. É muito pouco. Uma mesa que já foi forte o suficiente para impedir diversos despejos, hoje não acompanha nem 15% dos conflitos. Então, tem que se exigir a retomada e a fortificação dessa mesa. Muito obrigado. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em quem
crucificado porque nos queria bem. Confiando em seu amor, vai reclamar Deus, doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.